Estão vendo aí minha tela, né, pessoal? Bem, hoje a gente vai ver algumas questõezinhas de campo elétrico, né? A gente viu na aula passada alguns conceitos, algumas definições. Hoje a gente vai aplicar esses conceitos. E no mais tarde da manhã eu coloco uma lista de exercícios para vocês, que é a nossa primeira lista do terceiro semestre, né? Terceiro bimestre. Certo? Então vamos resolver alguns exemplos hoje, juntos aqui, para que vocês possam resolver essa lista. Então vamos lá. Só relembrando, a gente viu na aula passada duas expressões para determinar a intensidade do campo elétrico, né? O valor do campo elétrico em determinado ponto no espaço. A gente teve uma expressão que está relacionada com a carga que sofre a ação do campo, que a gente chamou de carga teste ou carga fonte, que é simplesmente a força que aquela carga está sofrendo dividido pelo valor dessa carga. Então aqui eu encontro meu campo elétrico em função dessa carga teste. Certo? E eu tenho outra expressão que me dá a intensidade deste campo elétrico em função daquela carga que está gerando o próprio campo, né, que eu chamo de carga geradora ou carga fonte. Qual foi essa expressão, né, que a gente viu na aula passada? Isto que este campo elétrico, em função dessa carga que está o gerando, é uma constante que vai depender do meio, vezes o valor dessa carga, dividido pelo quadrado da distância, até aquele ponto em que eu estou calculando a intensidade do campo. Então, essa é a segunda forma de encontrar a intensidade deste campo, que é em função dessa carga, que eu chamo de Qzão aqui, né? Que é a carga geradora, ou carga fonte. Quando é que você vai usar uma ou outra? Você tem que identificar no enunciado se ele está falando de uma carga que está sofrendo a ação do campo, que eu chamo de carga teste, ou se é a carga que está gerando o próprio campo, né? A carga fonte. Vamos ver nessa primeira questão. Uma carga elétrica de 8 microcoulomb encontra-se no vácuo, no campo elétrico de outra carga. Então observe aqui que essa carga ela está no campo elétrico de outra carga. Então ela é a carga fonte ou a carga geradora, pessoal? A carga fonte ou a carga teste, né? O que vocês acham? Essa cargazinha aqui, ela está produzindo o campo, ela vai sofrer a ação do campo. E aí? Alguém conseguiu identificar? Observe aqui que ele está dizendo que essa carga ela está no campo de outra carga elétrica. Então ela não é uma carga fonte, ela não está gerando aquele campo, ela vai sofrer a ação do campo. Se ela sofre a ação do campo,
ela é a minha carga teste, certo? Então aqui é o meu Qzinho. E aqui mais na frente ele diz que essa carga é influenciada por uma força elétrica de módulo 12 vezes 10 elevado a 3 newtons, menos 3 newtons, né? Então eu tenho aqui a minha força, certo? Então eu tenho que usar essa primeira equação, que eu tenho a força e a carga teste. Então vamos aplicar nessa primeira expressão. O campo elétrico vai ser a força dividido pela carga. Então é simplesmente você pegar o valor da força, 12 vezes 10 a menos 3, e dividir pelo valor da carga, que é 8 microcoulomb, né? Só lembrando aqui que este micro equivale à potência de 10 a menos 6. Então 8 microcoulomb é 8 vezes 10 a menos 6. Agora é só dividir aqui, né, pessoal, número com número, potência com potência. Se você dividir 12 por 8, dá 1,5, né? Vai dar 1,5. Vezes divisão de potência de mesma base. Você vai repetir a base e este expoente aqui vai para cima com o sinal trocado. Então vai ficar menos 3 mais 6. 3 negativo com 6 positivo, né? Vai ficar 3 positivos. Então está aqui o nosso campo elétrico. 1,5 vezes 10 a terceira, né? Então sempre que você identificar carga-fonte, você tem que usar essa primeira expressão, que é o campo em função da carga-fonte. Se for a carga geradora, a gente vai usar essa segunda expressão para um campo de uma carga geradora, certo? Dúvidas? Campo elétrico, Ezequiel. Gente, todas as aulas agora estão sendo gravadas, certo? Ao menos foi isso que a gente chegou a um acordo, que todas as aulas serão gravadas e vão ser colocadas lá no site da escola, né? Mas eu já coloquei também a minha no canal, certo? Então as duas últimas aulas já estão lá. E ainda de hoje para amanhã eu coloco essa daqui também lá no meu canal, certo? Mas vai ficar tanto no site da escola como no meu canal. Então quem porventura perdeu a primeira e a segunda aula, na primeira a gente fez uma revisão geral do que a gente viu de eletricidade. Na segunda a gente introduziu esses conceitos de campo elétrico. E essa terceira aula é de exercícios, né? Aí quem perdeu, dê uma olhada lá no canal. Eu não sei se já está no site da escola. Eu acredito que não, mas em breve vai estar, certo? Então é preciso que você reveja essas aulas anteriores, porque é tipo uma sequência, né? Não é um conteúdo novo, é um conteúdo que depende dessas aulas anteriores. Mas o importante para a gente aqui no momento é só aplicar essas duas equações. Determinar a intensidade do campo elétrico em determinado ponto, né, do espaço. Certo? Dúvidas aqui? Posso ir para a próxima. Próxima questão. Uma carga elétrica de 8 microcoulomb, eu tenho novamente uma carga de 8 microcoulomb,
ela está no vácuo. Aqui é o meio onde ela se encontra, né, no vácuo. E ela gera um campo de qual intensidade? Então ele está falando aqui, ó, uma carga que gera no campo. Então ele está falando da minha carga geradora. Então eu tenho que usar essa função para determinar o campo elétrico, essa equação. Tá? Que é essa equação que vai possibilitar achar o campo em função dessa carga geradora. Vamos lá, o campo elétrico neste caso aqui vai ser a constante do meio, o valor da carga dividido pela distância ao quadrado. Pronto, o meio é o vácuo. E essa constante no vácuo ela sempre tem um valor determinado, 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Este é o valor da constante no vácuo, no vazio, né? Então sempre que se falar no meio o vácuo, a constante é este valor, não muda, né? A carga ele está fornecendo, que é 8 microcoulomb, ou 8 vezes 10 a menos 6, né? Coulomb. E a distância é de 3 metros. Então, observe que eu tenho todos os dados aqui. Eu tenho a constante, tenho a carga e tenho a distância. É só aplicar na equação para achar o valor deste campo elétrico. Vamos lá, substituindo. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, 8 vezes 10 a menos 6. E a distância ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Então, eu posso simplificar aqui, ó. 9 dividido por 9 dá 1. Então, o que sobrou aqui? Sobrou simplesmente 8. E as potências eu vou juntar em uma só, né? Repete a base e soma os expoentes. 9 positivo com 6 negativo sobra 3 positivo. Então está aqui o nosso campo elétrico. 8 vezes 10 a terceira. Certo? Campo elétrico gerado por essa carga de 8 microcoulombs. Dúvidas aqui? Dúvidas? E aí, pessoal? O que vocês me dizem? Continua? Ou tem dúvidas aqui? Tem alguém vivo aí do outro lado? Sinal de vida, pessoal. Pronto, não? Então vamos para a próxima.
Eu tenho duas cargas agora, né? Duas cargas Q1 e Q2. Q1 é negativo e Q2 é positivo. E ele quer saber qual é o módulo do campo elétrico resultante no ponto A da figura a seguir. Então, o que a gente tem que ter o cuidado aqui nessa questão? Este ponto, ele vai ter a contribuição de dois campos. O campo devido à carga 2 e o campo devido à carga 1. E eles vão se somar neste ponto, né? O campo resultante vai ser a soma dessas duas contribuições. Só que como o campo elétrico é um vetor, eu tenho que saber qual é o sentido e a direção deste vetor para poder realizar a operação, né? Somar esses vetores. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente viu que toda carga positiva gera campo, a gente chama de afastamento. Este campo elétrico ele vai apontar saindo da carga, né? Se distanciando dessa carga. E o contrário, né? Se a carga é negativa, ela gera campo de aproximação. As linhas de campo vão apontar em direção à carga, né? Se aproximando da carga. Então a gente tem que fazer primeiro, saber para onde é que vai apontar esses campos elétricos da carga 1 e da carga 2. Então, olhando para cá, essa carga negativa vai gerar um campo de aproximação. Então está aqui o meu E1. Ele vai apontar nesse sentido e direção. Olhando para a carga positiva, as linhas de campo vão se afastar, né? Se distanciar da carga positiva. Então, o meu E2 no ponto A também vai ser nessa direção de afastamento. Então, tanto E1 quanto E2 vão estar no mesmo sentido e direção. Se você, junto com o colega, né, puxa algo, uma força também é vetor, né? Os dois, né, você e seu colega, puxa algo com forças no mesmo sentido e direção. Essas forças elas vão se somar ou uma vai atrapalhar a outra, né? Uma vai cancelar a outra. E aí, pessoal, duas forças, né? Dois vetores aplicados no mesmo sentido de direção, se somam ou se subtraem? Isso. Exato, somam, né? Então, vou ter que somar o campo elétrico da carga negativa com o campo elétrico da carga positiva. É só descobrir os dois e somar, certo? Então, como ambos estão gerando campo, eu tenho que usar a expressão do campo elétrico. Constante Q1 dividido por D1 ao quadrado, mais constante Q2 dividido por D2 ao quadrado. Então, vamos substituir, né? A constante é o mesmo valor, porque eles estão no meio. 9 vezes 10 elevado a 9, né, no vácuo. A carga 1, não preciso me preocupar com o sinal, pessoal. Aqui eu coloco só o módulo, só o valor sem o sinal. O sinal eu já usei para indicar o sentido, né, para onde é que aponta o campo elétrico, certo? Então, o sinal foi importante para isso, para dizer para onde é que aponta o campo elétrico.
Aqui eu vou pegar só o valor de Q1, que é 8 microcoulomb, 8 vezes 10 a menos 6, dividido por D1. Quem é o D1? Aqui, ó. D1 é a distância da carga 1 até o ponto A. Então, 2 ao quadrado. Mais, agora para a carga 2, né? A constante é a mesma. O Q2 é 9 microcoulomb, 9 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância 2, né, a distância de Q2 até o ponto, é 3. Então vai ficar 3 ao quadrado. Vamos simplificar as coisas. 2 ao quadrado é 4. 8 dividido por 4 é 2. E aqui 3 ao quadrado é 9. Eu posso simplificar com um desses 9 aqui. Certo? Então, o que sobrou? No meu campo total, no ponto A. Aqui só ficou 9 vezes 2, né, que é 18. 9 vezes 2, 18. Eu vou colocar essas potências em uma só. 9 positivo com 6 negativo sobra 3. Mais. Aqui ficou só o 9, né? E as potências eu vou juntar numa só. 9 positivo com 6 negativo sobra 3. E agora eu posso somar, né, pessoal? O 10 está nos dois termos dessa soma. Então eu posso colocar aqui em evidência. Este 10 aqui está servindo por dois termos, certo? 10 elevado a 3. Então vai ficar 18 mais 9. 18 mais 9 é 27. Então 27 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Então está aqui o meu campo total. Então, quando a grandeza ela é um vetor, o sentido e a direção eles têm que ser considerados, certo? Então, não é simplesmente somar e subtrair, não. Tem que primeiro ver para onde é que está apontando esses vetores. Se aqui estivesse, por exemplo, em direções opostas, né, um iria atrapalhar o outro. Então, eu faria a diferença e o vetor resultante ele iria apontar para o lado daquele que é maior. Né? Como se você estivesse puxando uma corda para um lado e o colega puxando para o outro lado, né? A força resultante iria se mover para o lado que tem maior força, mas a força que está sendo puxada para o lado oposto, ela iria atrapalhar, então iria subtrair daquela força maior, certo? Então, segunda questão aqui resolvida. Alguma dúvida? Isso daqui, tu tem que dar uma olhadinha nas aulas anteriores. Não é difícil não, você só identificar e aplicar na equação do campo elétrico, não? Depois que você faz isso, é só operações básicas de matemática, dividir, subtrair, só ter um cuidadozinho nas regras de multiplicação de potência e divisão de potência, né? Vamos lá, outra questão, pessoal. Qual o módulo do campo elétrico resultante no ponto A? Então, praticamente o mesmo problema da questão anterior, né? Eu tinha duas cargas e ele quer saber o campo resultante em um ponto específico do espaço.
Então aqui eu tenho a mesma coisa, só que ao contrário da questão anterior, essas duas cargas, este ponto não está na linha que une essas duas cargas, né? Ele está no ponto que forma aí uma interseção. Este ponto ele forma um ângulo de 90 graus, né, com a direção horizontal e perpendicular em relação a essas duas cargas. Então o que que vai mudar aqui? Primeiro eu tenho que saber para onde é que vai apontar o campo dessas cargas. Então vamos desenhar aqui para onde é que está apontando o campo elétrico. Então as duas cargas são positivas. Cargas positivas geram campos de afastamento, certo? Numa direção radial, né? Ela vai seguir uma linha reta em todas as direções aqui, se afastando da carga. Então, pegando essa linha aqui, reta, eu vou ter um campo, devido à carga 1, se afastando da carga. Em linha reta, né? A mesma coisa para a carga 2, só que se afastando aqui na vertical. Pronto, está aqui os meus dois campos. Como é que eu somo esses dois vetores aqui que estão apontando em direções perpendiculares, né, formando um ângulo de 90 graus? Só você lembrar das regrinhas de soma de vetor. Se eu tenho dois vetores aqui formando um ângulo de 90 graus, o vetor resultante, se você completar aqui essa figura, né? O meu vetor resultante vai ser exatamente a diagonal dessa figura. Daqui vai ser o meu resultante, né? Que é a soma destes dois vetores, ou E2, 1 é 1. E se você observar aqui, que figura é essa, pessoal? Que figura é essa que está sendo formada? O E2 é este mesmo tamanhozinho aqui, né? São idênticos. Que figura é essa? Isso, triângulo retângulo, né? Mais especificamente, ó. Tem um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. E observe que esse meu campo resultante, ele é exatamente o maior lado, que a gente chama de hipotenusa. Então você sabe lá da matemática como calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Exato. Exato, Tamires. Tem que usar o teorema de Pitágoras. E que diz o teorema de Pitágoras que o maior lado ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Né? No caso, a nossa hipotenusa é o vetor resultante ao quadrado, e os catetos são os dois campos elétricos que estão se somando, certo? E1 e o E2. Então a gente tem que descobrir quanto é o E1 e o E2, somar os quadrados desses campos e extrair a raiz, né? Então vamos lá. Descobrir quem é o E1. Só usar a fórmula do campo elétrico em função da carga fonte. Ó, colocando aqui a constante, que é sempre aquele valor 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 1
Carga 1, 4 microcoulomb. 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A distância de D1 até o ponto A é 3, né? D1 é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, ó. 9 cancela com 9, fica só 4 em cima. E as potências eu vou colocar numa só. Repete a base e soma os expoentes. 9 positivo tira 6, fica 3 positivo. Então já descobri quanto é o meu E1. O E2 é a mesma coisa, usa a mesma expressão, só trocar os valores para os valores da carga 2, né? Q2 dividido por D2 ao quadrado. Então a constante 9 vezes 10 elevado a 9. O Q2 é 9, né? O Q2 9 microcoulomb, 9 vezes 10 a menos 6. E a distância 2 até a carga, D2 é 3. Também é 3, ó. 3 ao quadrado é 9, 9 cancela com 1 destes 9. Então eu tenho 9 vezes 10 a terceira. Tá aqui o meu E2. Agora eu posso usar Pitágoras, né? Vamos lá, substituindo. Então, o meu campo elétrico resultante vai ser o E1 ao quadrado. Quem é o E1? 4 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Quem é o E2? 9 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Como é que eu faço essa operação aqui? Eu tenho uma multiplicação, tenho dois termos de uma multiplicação que está elevada ao quadrado. Então eu posso elevar ao quadrado todos eles individualmente, né? Tudo que está dentro do parênteses vai ser elevado ao quadrado. Então 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado é 16. Uma potência elevada a outra potência, elas se multiplicam. Então, este 3 aqui vai multiplicar o 2. Vai ficar 10 elevado a 6. Mais, mesma coisa aqui, 9 vezes 9 dá 81. 10 elevado a 3 ao quadrado. Potências se multiplicam. 10 elevado a 6. Como o 10 elevado a 6 tem os dois termos, eu posso colocar em evidência, né? Eu vou colocar aqui fora do parênteses, serve para os dois. Então aqui vai ficar 16 mais 81. Se você somar 16 mais 81, vai dar 97 vezes 10 elevado a 6. Aí para descobrir o vetor resultante é só tirar a raiz quadrada deste número, não? Raiz de 97 vezes 10 elevado a 6. Que é a mesma coisa que eu fiz aqui com a potência, pessoal. Elevando ao quadrado, eu posso elevar ao quadrado termo por termo, né? Observe que quando eu tenho uma multiplicação, se eu tiver uma soma, uma subtração, eu não posso fazer isso, né? Trabalhar termo por termo. Mas como aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso. Então eu posso tirar a raiz de 97 e a raiz de 10 elevado a 6.
97 não tem raiz exata, né? Mas é muito próximo de 100. Então eu sei quanto é a raiz de 100, né? É 10, então vai ser aproximadamente 10. E como é que eu tiro a raiz de uma potência? É só dividir o expoente da potência pelo expoente da raiz. Aqui não tem nada mais subtende que é um 2, que é uma raiz quadrada, é um 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui fica vezes 10 elevado a 3. Então está aqui o nosso campo elétrico resultante nessa configuração de carga, né? As cargas organizadas no espaço, como mostra uma figura. Então observe que neste caso não foi simplesmente somar os dois campos elétricos. Eu tive que aplicar a lei chamada lei dos cossenos, né? Que no caso de um triângulo retângulo é só simplesmente teorema de Pitágoras. Mas essa lei ela é mais geral. Se fosse um ângulo qualquer que não fosse 90 graus, como ficaria a soma desses dois vetores? Só relembrando aqui, se eu tenho dois vetores formando um ângulo qualquer, que não seja aqui 90 graus, como é que eu somo estes dois vetores? Eu uso a lei dos cossenos. Certo? Que diz essa lei? O vetor resultante, no caso aqui estou falando de campo, né? Ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados desses vetores individuais mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se um ângulo for menor do que 90, menor ou igual a 90, né, você adota esse sinal positivo. Se este ângulo for maior do que 90, você pega só um sinal negativo. Aí vamos entender por que quando é 90, eu simplesmente somo os dois vetores ao quadrado, não o quadrado dos dois vetores. Se você ver lá na tabelinha de senos e cosseno, o cosseno de 90 graus, ele é 0. Então, se os dois vetores estão formando um ângulo de 90 graus, este termo aqui, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, eu tenho o caso do teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, na verdade, ele é um caso particular dessa lei geral dos cossenos. É o caso em quando o ângulo é 90 graus e o cosseno dá 0. Certo? Mas essa é a lei mais geral, né? Ela serve para qualquer ângulo e não só o ângulo de 90. Ok? Um pouquinho de conta, mas bem simples, né? Dúvidas? Vamos à última para encerrar por hoje, né? São
mais uma parecida com aquela que a gente fez, né? Eu tenho duas cargas, ele quer saber em qual ponto do espaço, na figura a seguir, o módulo do campo elétrico resultante é nulo. Então, um campo de uma carga tem que anular o do outro. Quando é que duas forças se anulam, pessoal? Pensem aí, você e um colega puxando uma corda, né? Quando é que essa resultante vai dar nula? Alguém arrisca? Exato, a Tamires falou aí, né? O Vitor também. Para essas duas forças se anularem, elas têm que estar apontadas para lados opostos, né? Um colega tem que puxar para um lado e o outro colega puxar para o lado oposto. E ela tem que ter o mesmo valor, não vai acabar ganhando, né? Então, para ser nulo, ela tem que ter o mesmo valor e tem que estar apontada em direções opostas. Então, como é que vai ficar aqui? A gente viu que o campo ele é a constante do meio, a carga que está gerando o campo dividido por d ao quadrado. Ou seja, quanto mais forte for essa carga, mais forte vai ser este campo. Então observe aqui, ó, que o Q2 é muito maior do que o Q1. Se essas duas cargas fossem idênticas, né, tivessem o mesmo valor, o ponto no espaço iria estar bem no centro aqui. A mesma distância, já que elas teriam o mesmo campo elétrico, né? Então, um iria anular o outro caso as duas cargas fossem idênticas no ponto central. Então, no ponto central, este campo seria zero. Mas não é o caso aqui, né? O Q2 é muito maior do que o Q1. Então, o que vai acontecer? O campo vai ser nulo. O campo vai ser nulo a uma distância mais próxima de Q1, justamente para compensar essa intensidade maior que vai ter o meu Q2, né? Certo? Então, o ponto aqui, eu não sei ainda quanto é essa distância, né? Mas eu posso afirmar que ela vai se dar mais próximo de Q1 do que de Q2. Então a gente sabe que quanto maior for a distância, mais fraco vai ser o campo. Então uma forma de compensar é aumentando a distância de Q2 para ele ficar mais fraco e assim eu poder ter este equilíbrio, né? Q1 e Q2 se anularem aí. Então vamos fazer a nossa análise, né? Q1 é positivo, então o campo vai ser de afastamento. Q2 também é positivo, então o E2 vai ser de afastamento, se afastando do Q2. Então o E2 é se afastando do Q2. Então observe que eu posso ter sim aqui um cancelamento, né? Um campo nulo, já que eu tenho dois campos em sentidos opostos. Então, se estes campos forem idênticos, eles se cancelam. Então, eu vou ter o que ele quer aqui, que é um campo resultante nulo, zero. Então, para isso, basta que estes dois campos sejam
idênticos, E1 igual a E2. Então é só aplicar essa mesma forma para a carga 1 e para a carga 2, né, pessoal? Então vai ficar o quê? Constante Q1 dividido por D1 ao quadrado igual constante Q2 dividido por D2 ao quadrado. Agora, quanto será essa distância aqui? Eu não sei a que distância está este ponto de equilíbrio, né? Então eu posso chamar isso daqui de x. Distância do campo até Q1. E eu sei que o D2, eu tenho uma distância só total, então meu D2, que é essa distância de Q2 até o ponto onde está gerando o campo, é 24, tirando o pedacinho x, certo? Se eu tirar esse pedacinho x, eu tenho justamente a distância que Q2 está até aquele ponto de equilíbrio, né? Então D2 vai ser 24 menos x. Então vamos substituir, né? Observe que o meu K eu não vou precisar, porque tem no lado e no outro. Se tem no lado e no outro e são idênticos, eu posso cancelar, simplificar. Então em cima ficou só Q1, que é 4 microcoulomb. Então nem precisa eu colocar 10 a menos 6, né, pessoal? Porque micro e micro tá no lado e no outro. Então eles vão se cancelar também, né? Não precisa eu me preocupar em colocar o 10 a menos 6. Então vai ficar Q1 é 4 microcoulomb. O D1 eu chamei de x, então vai ficar x ao quadrado. O Q2 é 64 microcoulomb. E o D2 é 24 menos x ao quadrado. Ó, que eu tinha falado, né? Micro acaba se cancelando aqui as unidades. Então vamos passar multiplicando, né, em cruz, meio pelos extremos. Então vou ter 64 vezes x ao quadrado igual a 4 vezes 24 menos x ao quadrado. Vamos facilitar a nossa vida, né? Vamos tirar a raiz de um lado e no outro. Como é uma multiplicação, né? Eu posso tirar a raiz de cada termo individualmente. Raiz de 64 é 8. Raiz de x ao quadrado, este quadrado cancela com o quadrado da raiz, fica só x. Raiz de 4 é 2. E este quadrado cancela com o quadrado da raiz, fica só 24 menos x. Ainda posso simplificar aqui, né? 8 dividido por 2 dá 4. Fica só 1, né? Como se tivesse dividido ambos os lados por 2. Então aqui ficou só x. E aqui ficou 24 menos x. Passo o x para o outro lado. Está positivo. Está negativo, vai positivo. X mais x, 2x. Igual a 24. Então aqui eu tenho que o meu x vai ser 24 dividido por 2, que é igual a 12, não? 12 metros.
Meu x é 12 metros. Vamos ver se está coerente com o que a gente tinha pensado. Tá, né? 12 metros é este x. Então ele está muito mais próximo, este ponto está muito mais próximo de Q1 do que de Q2. Na verdade vai estar a meio caminho, né? Tá muito coerente aqui não. $24. Dúvidas aqui, pessoal? Só ver um negócio. Cometi um erro bem aqui, ó. Por isso que não estava sendo coerente, né? Aqui ficou um 4, né? Não vi este 4 aqui. É 4x, né? 4 vezes x igual a 24 menos x. Agora sim, passa para o outro lado, fica 5x igual a 24, x igual a 24 dividido por 5. Então x vai ser, se você dividir aí 24 por 5, dá 4,8 metros. Agora está coerente com o que a gente previu, né, pessoal? 4,8 está muito mais próximo de Q1 do que do Q2. Ó. Por que este valor de 12 me fez ter a certeza que eu tinha errado em algum ponto? Porque se eu colocasse 12, 24 menos 12 também dá 12. Então estaria bem no meio aqui. Não é coerente, né? Já que as cargas são diferentes, não teria como este ponto de equilíbrio ser no meio. Então agora sim, sendo 4,8, muito mais próximo de Q1 do que de Q2. Aí vai ficar 19, tirar 4,8 aqui, fica 19,2 em relação a Q2. Mais distante do Q2 do que de Q1. Tá? Então por hoje é só isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Se não, a gente dá por encerrado. E se encontra na próxima semana. E eu vou só ver com os meninos da Info e da Eletro, para ver se tem como ser sexta-feira, certo? Sexta-feira de 9 às 10, física para o Enem, né? Então é isso, boas aulas aí na sequência e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.